Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. O Confiança ontem fez sua terceira partida na temporada, o segundo empate seguido, 0-0 contra o Falcon, resultado que deixou a torcida muito chateada. Vaias foram ouvidas no Batistão, muita reclamação no dia de hoje nas redes sociais, mas se a torcida ficou muito chateada, vamos ver como analisou esse jogo. Luizinho Vieira, técnico do Confiança, concedeu a coletiva após o empate contra o Falcon e vamos ver lá o que ele falou. Dessa vez a introdução é muito rápida, a coletiva tem 16 minutos, então a gente vai ficar nesse vídeo aqui por muito tempo. Se acomode na cadeira, dá seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, se torne membro e vamos que vamos ouvir as palavras do professor Luizinho Vieira. Vamos nessa. Todos. Acho que é um momento oportuno para falar algumas coisas, né? Até a gente ter um canal direto com o torcedor e colocar o atual momento do clube em relação a que toda essa transformação tal. A gente inicia um momento. Já vou pausar aqui, reparem, ele não foi perguntado nenhuma vez, não é um corte, ele simplesmente... eu peguei esse vídeo do jeito que esse vídeo foi me mandado pela assessoria, eu subi no canal e tô reagindo aqui. Ele começa a entrevista dando boa noite e dando uma declaração. Ele não é perguntado, ele não é instado, ele dá uma declaração e ele já começa com aquele papo da transição, da SAF, não sei o que. Assim, isso mostra que ele tá um pouco incomodado, ele já começa se justificando. Ele sabe que não pegou bem esse resultado, ele viu a repercussão da torcida, as vaias, talvez o vestiário, a resposta do vestiário, aí ele já começa se explicando, dando uma justificativa. Vamos continuar. Diferente dentro do Confiança, mas eu queria lembrar algumas coisas, até porque eu recebo muita mensagem, né, em rede social, e vai se alimentando algumas coisas que são ruins a longo prazo e em todo esse momento que a gente vive. Cheguei aqui em 2023 para poder fazer um trabalho curto, até com 6 jogos pela frente. Se eu não me engano, era 2 ou 3 pontos da zona de rebaixamento. Um trabalho difícil, né? E de resgate em relação àquele momento. A gente conseguiu reverter, faltou 1 ponto para poder chegar no G8, né? E foi um trabalho de qualidade, tá certo? O ano passado, muito parecido também com esse momento, né? Minha chegada aqui, bem mais... Eu até já imagino onde ele quer chegar nisso tudo. Ele já tá tentando evocar o passado, ele é um bom técnico, que ele já fez o trabalho, que esse trabalho precisa de maturidade, enfim, vamos ver aonde ele vai chegar no ponto da transição. A gente já sabe mais ou menos onde ele quer chegar aí, enfim, se autorreferenciando a respeito dos trabalhos anteriores. Cedo, na verdade, mas a gente próximo da zona de rebaixamento e o meu início aqui o ano passado foi ruim, com 3 derrotas seguidas e eu nunca, foi uma experiência inédita dentro da minha carreira como técnico, eu tinha perdido 3 jogos seguidos, tá? A gente ficou na última colocação. E todo o trabalho que foi muito difícil no seu dia a dia, na sua gestão de poder resgatar o grupo, né? Ou seja, a gente correu um risco de rebaixamento tanto em 2023 como o ano passado, gigantesco, a verdade é essa, tá? E também, por 1 ponto, a gente não chegou no G8, né? Por que eu estou falando isso? Porque aqui tem profissionais, e quando eu falo, eu não estou direcionando ao técnico, eu estou falando a todo o staff, para a gente entender alguns pontos que são importantes, como eu falei, né? Então tem qualidade para poder arrancar, para poder direcionar o clube nessa transformação da associação para a SAF. Durante todo esse período, a gente foi campeão brasileiro, a comissão técnica está aqui. Vamos dar uma pausa aqui. Esse início está muito estranho, tá muito esquisito. Ele meio que... Ele sentiu a pressão. Ele deve ter tomado uma cobrança muito séria da SAF. Basicamente, provavelmente do Diogo Lemos ou até mesmo da LG2. Porque ele começa contando a história pregressa dele,
fala de como chegou, pegou confiança, tirou da zona, ficou a um ponto do G8 em 22, em 24. Fala que foi campeão brasileiro, vai falar agora, né, que foi campeão brasileiro com o Amazonas, ou seja, ele parece que ele começa a entrevista coletiva em uma entrevista de emprego, onde ele quer se manter no próprio emprego. Então é como se ele fosse um técnico chegando para a SAF, olha só, eu não fui um cara aqui, que vocês acharam, sei lá, um mobiliário, eu não fui aqui igual, eu já comprei, já tava aqui. Eu sou um cara que tem um know-how, eu tenho uma expertise, alguma coisa assim. Concordo com ele. Como eu sempre falei no meu pós-jogo de ontem, falei, acho que no meu pós-jogo e no react do jogo contra o Lagarto, não sou dos favoráveis à demissão de Luizinho Vieira. Acho que ele é um bom técnico, ele tem esse histórico. Eu reconheço todos esses bons trabalhos que ele fez aqui no Confiança e fora do Confiança. São 3 jogos apenas. O time poderia render mais. Tem outras questões que ele vai justificar e que algumas eu compro, outras nem tanto. Agora, é estranho ele começar essa entrevista coletiva como se fosse uma entrevista de emprego. Como se ele tivesse, sei lá, corta para 2027, sendo entrevistado para assumir o Confiança em uma Série B. Sabe-se lá como, enfim. É estranho, é muito estranho esse início de entrevista. Ele tá claramente pressionado. E assim, para não me repetir, me incomoda isso. Me incomoda por quê? Porque se ele tá pressionado, das duas uma, ou a gestão da SAF não tem plena convicção nele, quando a gestão não tem convicção no técnico, ele fica só fazendo hora extra, aí vai esperar o primeiro tropeço para tirar, o que é muito ruim, ou o próprio Luizinho vai começar a abrir mão de suas convicções e ao invés dele criar repertório, ele gera bagunça. Ou pode acontecer até as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito ruim. Para mim, assim, repito, não gostaria, não faria isso, tirar Luizinho agora. Mas ao que me parece dessa resposta dele, parece o seguinte: a SAF só está esperando um tropeço para demiti-lo. E se for só isso, demita logo. Procure logo um novo técnico, porque se você não tem convicção de dar, por exemplo, como o Associativo deu no ano passado, ele falou das 3 derrotas seguidas, ele ficou 10 jogos basicamente patinando, empatou uns e perdeu a maioria, para depois o time arrancar. A direção naquele momento confiava no trabalho dele. Em algum momento daquele recorte já pediam a cabeça dele e Petrúcio e Pedro Dantas bancaram e deu certo. A gente escapou do rebaixamento, foi ao final da Copa do Nordeste, quase ficou e quase passa para a segunda fase da Série C. Então, o que eu espero, e posso estar completamente enganado, posso estar falando aqui meia hora de bobagem, se não há convicção nesse trabalho, ou se cria essa convicção a partir do que ele falou agora, conversa sobre essa convicção, ou se procura um novo profissional. Não adianta ficar com essa coisa de esperar o próximo tropeço, porque o próximo tropeço pode ser num clássico e a gente já vai entrar numa crise muito séria. Então, ou dá carta branca e diz, não, vai lá, o Campeonato Sergipano é seu, terminou não sendo campeão, a gente revê o que aconteceu aqui. Ou já faz a mudança que tem que fazer agora, entendendo todos os percalços, entendendo toda a questão de pré-temporada, de mudança de gestão, etc, e etc, e etc. E agora, para finalizar, sobre essa questão de comparativos com campanhas anteriores, a grande questão é que o torcedor do Confiança tem na sua cabeça a campanha do ano passado, no Campeonato Sergipano, onde o Confiança começou avassalador. Depois, essa mesma gestão de elenco por Vaguinho Dias começou muito mal a Série C, mas ainda foi uma demissão um pouco atrapalhada, um pouco mal explicada. A torcida ainda tem muito carinho pelo aquele time de 2025, porque realmente foi um time encantador do Confiança. Então tudo isso, Luizinho não pode arvorar um passado bom que ele teve e esquecer um passado bom que nós tivemos sem ele, e que agora o time começa muito mal e a torcida vai relembrar imediatamente o time do ano passado. Sigamos. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio,
pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Que gerou uma expectativa o ano passado que, classificando, a gente chegaria na Série B, e era bem provável isso acontecer pelo ritmo, sei lá, 10 jogos sem perder, e sem contar que a gente chegou na final da Copa do Nordeste. Então, eu sei que tem um bochicho, a gente empata 2 jogos seguidos, se gera desconfiança, né, que até foi um tema que eu falei aqui agora na oração pós-jogo, e a gente tem que ter convicção em vários pontos, né? Ninguém está aqui brincando, muito pelo contrário, está procurando fazer um trabalho sério, e essa transformação da associação para a SAF, ela parte de uma pergunta que o CEO, que o Diogo me fez, da forma que a gente vai jogar, como que a gente vai construir um modelo de jogo, tá certo? O Confiança, ele vai enfrentar esse estilo de jogo todos os jogos. Ele tem que propor jogo e a gente vai encontrar dificuldades em relação ao modelo de jogo, né? E por isso que eu quis citar esse início da minha ideia de 2023 e de 2025, da forma que a gente chegou na final da Copa do Nordeste, né? Não é justificar. Eu tenho muita convicção no que a gente vai executar, mas alguns processos a gente tem que entender. Um deles, né? O clube fez uma continha de praticamente 500... Antes dele falar dos processos, a gente pode comentar de um a um. Esse vídeo vai ficar longo, se você vai me acompanhar até o final, você tem minha gratidão eterna. Antes de ir esse ponto a ponto que ele vai falar, só uma coisa: se ele conversou sobre modelo de jogo, acertou isso com o CEO, mas ainda não temos diretor de futebol, SAF precisa providenciar isso. Esse modelo de futebol precisa ser trabalhado. E eu acredito em um time com um modelo de futebol. O que eu não acredito é um time sem repertório, é o que está aparecendo no Luizinho. Talvez, e aí fazendo o advogado do diabo, ele pode dizer, ó, se eu não tenho nem o meu modelo base consolidado, que dirá alternativas? Então vamos consolidar o modelo base e depois criar as alternativas. Por outro lado, eu imagino, aí já defendendo a minha posição, que algumas coisas simples podem ser feitos e podem surtir resultado até você chegar no que você quer em termos ideais. Por exemplo, a maioria desses jogadores já jogou 4-4-2, já jogou 4-3-3 clássico, é o beabá da bola. Bota esses caras para jogar esse beabá em determinados recortes do jogo pra gente ganhar, e depois vai melhorando dentro do esquema que ele quer. Enfim, agora vamos ver os pontos que ele vai enumerar aí. R$10 mil, tá? De toda a sua estrutura, 510, fez uma continha de praticamente R$510 mil, tá? De toda a sua estrutura, de poder ter uma fisioterapia melhor, de ter subsídios de vídeo melhor, de ter análise de desempenho melhor, enfim, isso era um déficit que o clube tinha, tá certo? Que poderia pegar esse dinheiro e injetar no futebol, mas a partir do momento que você se estabelece uma ideia de jogo e padrões para colocar o Confiança num patamar diferente, tá? Estou falando literalmente do processo, literalmente da reforma do Sabino, né? Não adianta ter só o dinheiro, o dinheiro ajuda para se colocar dentro desse caminho, mas tipo assim, a grama demora 40 dias, é um processo natural da evolução de tudo que vai precisar, né? Bem, como eu falei, entendo essas questões. Estamos modernizando, estamos investindo, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Infelizmente a SAF não teve mais tempo, e felizmente também porque o processo foi feito no tempo certo. Agora, reforço o que eu falei antes, o simples todo mundo sabe, faz o simples, até que os recursos de vídeo, a grama Premium Plus do Sabino esteja crescida, regada, alimentada e o diabo. Porque a grande questão é que enquanto esse tempo que ele fala das coisas acontecerem está acontecendo, e eu não tenho motivos para duvidar da competência de quem está à frente disso, os jogos vão acontecendo. Daqui a pouco, mais de uma semana, a gente tem um clássico. Daqui a mais 15 dias tem outro clássico. Daqui a um mês já está praticamente definido as classificações da primeira fase do Campeonato Sergipano.
Assim, as coisas estão correndo. Não dá pra dizer, ó, para aí o Campeonato Sergipano pra gente resolver nossas pendências aqui e depois a gente volta. Não dá pra fazer isso. Sigamos. Eu tô muito otimista em cima de tudo que eu vi, tá? Porque não é ganhar por um modelo de jogo. Seria ao contrário, né? Se a gente jogasse como o Falcon jogou hoje, por uma bola que não aconteceu, que a gente conseguiu até controlar bem o jogo, agora a gente tem que ser mais eficaz à frente, não tenha dúvida. Tem que criar mais, tem que ter um volume melhor, tem que finalizar melhor, mas também faz parte de todo o processo de crescimento desse novo Confiança, né? Então, ter um pouquinho de tranquilidade nesse meio, né? Eu sei que se gera uma expectativa muito grande, porque o Confiança chegou na final da Copa do Nordeste, porque tem mais investimento, tem uma SAF por trás, com uma mentalidade gigantesca. A gente tem um campeão da Libertadores aqui, como eu falei para os atletas. Então, Assim, Luizinho, com todo respeito, a expectativa não é por nada disso que você está listando. A expectativa é porque é o Confiança. A expectativa é porque dos últimos 10 campeonatos sergipanos, acho que o Confiança chegou na final de 7, de 6. Porque o Confiança, ele é naturalmente favorito a ser campeão sergipano. Nas últimas 3 edições nós chegamos em 3 finais. Antes disso aí não teve na final, mas a gente esteve em outras finais. Enfim, não é por isso. A cobrança, talvez agora a cobrança seja até um pouco mais exagerada por isso, mas ele naturalmente cobraríamos. Se a situação fosse outra, se no dia 1º de novembro do ano passado não tivesse aprovado o SAF, a cobrança seria do mesmo jeito. Esse processo, na parte de crescimento, é gradativo, a gente vai estar num patamar diferente. Importante, a gente tem que entender tudo isso, tem que ter calma e equilíbrio nas suas ações para a gente poder evoluir, né? Se equilibrar, ter mais razão, né, do que emoção. Entendo totalmente o torcedor nesse momento de cobrança, isso aí faz parte. Algumas a gente não merecia escutar, mas entendo totalmente, né, porque esse trabalho de 2023 e de 2025, eu não participei da montagem das ideias, certo? Pelo contrário, ano passado a gente teve que tomar providências sérias, né, que eu não gosto. A gente trocou, se eu não me engano, foram 7 atletas e chegaram 6, porque a gente corria um risco de rebaixamento muito grande e terminou trabalhando bem, né, com a expectativa, como eu falei, de poder chegar à Série B. Então, acho que é um momento e passar isso para o nosso torcedor também, de acreditar no processo. Eu sei que, mas um professor com 2 empates, não, mas o clube está crescendo, né? E esse é um momento importante, não é só para Confiança não, é para todo mundo, é para a imprensa também, é para o torcedor, enfim, é para a cidade no geral, né? Então, eu acho que a gente vai evoluir. Outro comentário rápido que me incomoda, não, é porque vai crescer todo mundo, a imprensa, a cidade, não sei o quê. Enfim, chegou aqui o desbravador, o colonizador. Calma, Luizinho, calma. Tem convicção no trabalho? Segue seu trabalho. Assim, fala do jogo, explica o que você falar, fala da transição da SAF, fala da pré-temporada mal feita, mas assim, na boa. Eu tô aqui gravando já 20 minutos, deve ter cortes aí pra você, vai ficar menos. Ele já tá há 8 minutos falando isso, se justificando de algo que nem foi perguntado. Assim, calma, Luizinho, calma. Eu sei que a pressão pode estar grande, pressão do lado torcedor, do jogador, do vestiário, dos investidores, mas assim, tem convicção no trabalho? Faz o trabalho. Não precisa tá adorando a pílula e começando a vender coisas assim, não, que vai melhorar para todo mundo, tenha paciência, confie em mim. Enfim, quem tem que confiar em você é Diogo Lemos e LG2. A gente tá aqui para desconfiar mesmo. Evolui muito ao longo de todo o processo, tá certo? Tem qualidade na execução de todos os segmentos, então um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de credibilidade também, né? De 2022 para cá, a comissão técnica especificamente, ela chegou na final do Campeonato Gaúcho em 2022. Em 2023 a gente chegou na semifinal do Campeonato Gaúcho, que
de repente, a terceira competição mais difícil do cenário nacional. O ano passado também chegou, eu fui campeão, a gente foi campeão brasileiro em 2023, chegou na final da Copa do Nordeste, então acho que merece um pouquinho de paciência, de credibilidade para a gente montar todo esse novo confiança, né? E eu estou sentindo também um pouquinho de falta da torcida. Hoje ficou o jogo, tecnicamente não foi bom, né? Mas daquele apoio, que eu tenho certeza absoluta que se em 23 e 25 faltou um pontinho para classificar e chegar no G8, e a expectativa era de ascender, esse ano não vai faltar, se Deus quiser, né? Porque a gente vai estar muito mais fortalecido. Como eu falei, a gente está atento ao mercado para poder se reforçar, de ter mais opções, né? E ao longo de toda a caminhada a gente vai se fortalecer e vai estar muito mais forte para competir. Beleza, Luizinho, o emprego é seu, só faltou aquele quem me conhece sabe. Ainda deu uma cornetada na torcida, cara, a torcida tá cansada, início de temporada, não jogou bem contra o AD Esportiva, você admite isso. Empatou do jeito que empatou com o Lagarto, um jogo 8 horas da noite, uma quarta-feira, final de mês. Ainda espera que vá muito torcedor, bata a palma, empurre o time que tá numa letargia enorme, tomando apavoro do Falcon. Por favor, como diriam os baianos, me faça uma garapa. Sigamos aqui com a coletiva. Gostei da leitura, tá? A gente fez um primeiro tempo muito abaixo, né? Praticamente não finalizou. Foi o pior primeiro tempo, segundo tempo, foi o pior recorte que eu vi do Confiança nos últimos anos. Foi uma coisa assim, literalmente de dar sono. Chega no finalzinho, quando eu não tava bocejando, eu tava com medo do Falcon fazer 1-0. E a gente conversou até antes do jogo as dificuldades da parte defensiva do Falcon, com 3 zagueiros, com todos os gatilhos de poder neutralizar. Acho que trabalhou melhor até o Falcon na primeira etapa do ponto de vista defensivo, né, de dificultar. A gente melhorou bastante no segundo tempo, criou muito mais, criou opções para poder sair com a vitória, né, mas ficou aquém do que a gente está construindo, da forma que a gente tem que pensar o futebol, da forma que tem que se colocar dentro do jogo, né. Como eu falei, tem margem de crescimento e a gente está atento a isso também. Muito equilíbrio, né? Para poder corrigir. A vitória nos colocaria na primeira colocação, então a gente perde uma grande oportunidade de poder chegar à final da competição, né? Mas são os processos que eu falei. Por exemplo, hoje não, nos 3 jogos, eu estou sem o fardamento do clube. Isso me incomoda, porque também é um processo da mudança do material esportivo, então... Tá de sacanagem, não, Luizinho. Na moral. Você não falou isso, não. Eu vou passar, eu vou fingir que isso não aconteceu. Sinceramente, fingir que isso não aconteceu. Não chegou na sua totalidade todo o material. Enfim, né? Eu acho que é entender todo esse momento, continuar trabalhando sério, como sempre foi, né? Apesar de algumas desconfianças que são normais e eu entendo. Mas não tenha dúvida que a gente vai se corrigir e vai estar muito mais forte na caminhada. Mas eu imagino que... Vai se corrigir, vai estar muito mais forte na caminhada, eu espero, eu confio nisso. Inclusive, eu gosto do Luizinho como técnico, mas assim, cara, falar que não chegou material esportivo é demais pra mim, é abusar da paciência do Coroa aqui, mas vamos... Os 3. Acho que o primeiro jogo, o primeiro tempo a gente não fez um bom jogo também, né? A gente tem plantel, tem equipe, tem trabalho, tem ideia de jogo, né? Tem um modelo de jogo, né, que apesar de algumas críticas que eu recebo, cara, né, foi um modelo, é um modelo de jogo, isso é muito importante o torcedor entender. É um modelo de jogo que eu venho trabalhando desde 2020, que eu fiz um trabalho no Volta Redonda, procurei montar uma identidade, uma cara para o meu trabalho, tá certo? E é muito parecido com o que o Diogo vinha executando, com Jesus vinha executando no Flamengo, muito parecido, tá certo? Que deu no que deu com a questão do Flamengo, com a qualidade de plantel e investimento, né? Exato. Mas com alguns gatilhos, né? De poder entender
Mas principalmente de ser um time impressionante, um time dominante, de poder jogar no campo do adversário. Cara, isso que a gente está montando, tá? Antes da promessa disso que ele tá montando, acho que essas comparações com o Jorge Jesus, com o Flamengo 2019, viram um certo meme, mas eu entendo o que ele quer falar. Tá se espelhando, tem que se espelhar no que é bom mesmo. Ele tem que ter as convicções dele. Todo treinador tem que ter seu grau de teimosia. Mas eu sinto que Luizinho, principalmente nesse início, o ano passado nem tanto. Mas esse início ele falta um pouco de adaptabilidade. Eu não sei se é dele, dos jogadores, um pouco de cada. Mas tá faltando isso porque pra gente ter um diferencial de conseguir vencer as partidas. Mas assim, desse ponto dele ter o esquema, o modelo de jogo dele, querer trabalhar esse modelo, eu acho muito, muito legal, muito salutar. Agora ele precisa ter repertório, que é o que eu venho falando há muito tempo. Ele é muito mais difícil do que um modelo reativo de compactação, porque você vai se colocar atrás, vão me defender o tempo inteiro. Daqui a pouco acham um escanteio, acham uma bolinha, um erro que pode acontecer, como foi no último jogo, né? A gente não merecia até perder, mas... Eu entendo ele, mas eu sou fã de uma retranca. Joguinho retrancado é bonito demais de assistir também. Então eu sou da escola Matheus Costa, de 1-0 goleado. A gente errou um passe no último minuto, faltando 10 segundos, e acabou tomando gol. O mais difícil é que a gente está construindo. Assim, eu sei que ele não quis falar isso, agora errou um passe é sacanagem. O que esse time erra de passe, eu tenho de banha no meu corpo, pelo amor de Deus. É isso que eu acho que é da paciência, é da credibilidade para poder se colocar como um time dominante. Se você fizer uma enquete com o nosso torcedor de poder ser um time reativo, ele não vai querer. Ele não vai querer um Falco vir aqui nos dominar. Então, isso é verdade, isso ele tá coberto de razão. O torcedor do Confiança adora um time que vai pra frente. O problema é que o time tem que ir pra frente e fazer gol, né? Não tá acontecendo. A ideia de jogo, eu não tenho como fugir disso. Pela grandeza, pelo investimento, pelo elenco que a gente montou. Não começou como a gente queria, não tenha dúvida, né? O torcedor criou uma expectativa em cima do Sassá, por exemplo, né? E ainda não fez o seu primeiro gol. Mas é muito mais fácil a gente corrigir as situações, resgatar um bom futebol, né? Colocar um jogador importante, protagonista, que foi campeão brasileiro comigo também, do que a gente criar expectativas com outros atletas que de repente não têm um currículo e o know-how do caso do Sassá. Então, é como... Isso é verdade também. Acho que o Sassá não fez uma pré-temporada completa. Ele chegou aqui, acho que já era final de dezembro, meio para final de dezembro. Ainda não tá com o ritmo correto. Acho que ele vai chegar. Isso aí tem que ter uma certa paciência. Atacante tem essas coisas. Quando começa a fazer gol, que a confiança chega e começa a fazer gol. Isso aí não. Podem confiar que teremos muitas sarradas ainda em 2025. Falei, gradativo, com paciência, né, para poder se colocar num futebol melhor, né? Então, eu acho que esse é um momento de equilíbrio e trabalhar para poder se corrigir. Vou tomar uma dura da minha esposa, ela tá aí, porque é normal, né? Em casa eu tenho a minha torcida, né, particular. Bronca da mulher, meu amigo, é confusão, viu? Bronca da mulher é pesado. Mas eu já vou começar a trabalhar o jogo seguinte, né? De estudar um pouquinho o que a gente fez hoje, remoer um pouco o jogo na minha cabeça, ver vídeos, enfim, a gente trabalha, como eu te falei, de repente eu estou falando aqui, o torcedor pode achar que não, mas não adianta. A gente vai trabalhar o próximo jogo, montar, estudar. O campo vai ter muito mais dificuldade de poder acelerar a bola, não tenho dúvida. Você sabe disso, não quero no meu próximo react estar aqui dizendo que você já conhecia o campo. O campo. Já sabe que o campo é assim, dê seu jeito de jogar no campo assim. Então a gente tem que montar uma boa estratégia. A gente precisa vencer o próximo jogo, tá? Porque depois tem uma boa sequência pela frente, tem clássico e tal. Às vezes, um resultado que você não espera, né? Que a gente esperava, na verdade, 3 vitórias para chegar numa condição melhor. Mas também serve também de alerta para a gente poder melhorar, trabalhar mais, trabalhar melhor para poder se colocar no próximo jogo, como eu falei, mais objetivo para poder vencer. É isso,
colocar nos próximos jogos para poder vencer. O objetivo é vencer. Tava fora do script esses 2 tropeços em casa, até porque o jogo do Lagarto tava na mão. Eu imagino que se a gente vence o Lagarto, como se estava se desenhando uma vitória tranquila, a gente fatalmente talvez venceria o Falcon. Acho que o time estaria mais leve, erraria menos, mas enfim, agora não vou dizer que não adianta lamentar, adianta muito. Lamentamos o que aconteceu no domingo, o que aconteceu na quarta, mas agora é virar a chave, ir para cima do Gloriense, entendendo as dificuldades que é jogar lá em Nossa Senhora da Glória. E aí, vencer o Gloriense, uma semana de treino, uma semana para recuperar alguém que possivelmente ainda não está no seu melhor, melhorar, ter o clima e vamos pro clássico, porque clássico é batalha e clássico, como diria o grande Danilo Pires, clássico não se joga, clássico se vence. E aí a gente precisa vencer o clássico, vencer o Atlético Gloriense, vencendo o clássico aí. Passou o estresse, todo mundo se abraça com a SAF e vamos voltar aos eixos. Então, aí o futebol tá oferecendo 2 jogos aí pra gente zerar, passar uma borracha, ou então usar esses dois tropeços como um aprendizado do que deve vir pela frente. Vídeo longuíssimo, se você chegou até aqui, meu abraço, meu beijo, você realmente é um guerreiro, uma guerreira, ter segurado aqui comigo até o final. Beleza? É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.